Férias chegando e nada como ler um bom livro. Por isso hoje eu vou recomendar para vocês 3 livros da Agatha Christie que, na minha opinião, são os melhores que ela já escreveu. O terceiro livro dessa lista conta com a participação do Hercule Poirot, o nosso famoso detetive das histórias da Agatha Christie. Nesse livro, a gente encontra uma trama muito complexa que tem vários possíveis assassinos. Isso porque acontece um assassinato, como a maioria dos livros da Agatha Christie, e toda a história gira em torno de descobrir quem foi o assassino. Essa história é narrada por um médico local desse vilarejo. Nesse vilarejo tem um senhor que ele é muito popular por ter sido, de certa forma, o fundador do vilarejo e por ser um homem muito rico no local. E é justamente esse homem que é assassinado. Isso porque ele estava tendo um relacionamento amoroso com uma viúva, e ela estava sendo acusada via cartas anônimas de ter assassinado o seu ex-marido para ficar com esse senhor. No dia em que ele recebe uma carta contando quem era essa pessoa que estava chantageando essa viúva, ele é assassinado, porque ele descobre quem é essa pessoa. E para essa pessoa não ser exposta, pressupõe-se que ela assassina esse senhor. Quem consegue decifrar esse mistério e dizer a nós o nome desse assassino, é claro, é ele, o detetive Hercule Poirot, juntamente com a ajuda de algumas pistas e os testemunhos de alguns suspeitos. E o suspeito revelado como o verdadeiro assassino é surpreendente. O segundo livro dessa lista não envolve o Hercule Poirot, mas envolve a Miss Marple, a segunda detetive mais famosa da Agatha Christie. Bem, nessa história nós temos um homem que ele trabalhava com aviões e ele acaba se envolvendo num acidente. Então, para descansar e se recuperar, ele decide abandonar essa vida conturbada na metrópole e ir para uma cidadezinha no interior da Inglaterra para descansar. No entanto, o que ele menos faz lá é descansar, porque uma história, também envolvendo cartas anônimas, chama muito a sua atenção e traz um mistério muito enigmático que merece ser decifrado. Nessa história, várias cartas anônimas são enviadas para essas pessoas do vilarejo. Cada carta conta um determinado segredo de determinada pessoa que a recebe. Muitas dessas cartas contam coisas falsas, mas algumas coisas verdadeiras e acabam atingindo essas pessoas. Uma dessas pessoas que recebem a carta é uma mulher casada que tem alguns filhos e ela é acusada de ter um filho fora do casamento. Um desses seus filhos não seria filho do seu esposo. Então, acredita-se que ela ficou muito chocada com a possível revelação desse possível segredo e ela se suicida. Bom, então o mistério vai girar em torno de descobrir quem enviou essas cartas, para que então a gente descubra quem foi o culpado dela ter se suicidado. No entanto, no decorrer dessa história, a gente vai começar a pensar, será que foi um suicídio mesmo? Ou será que alguém aproveitou essa história das cartas para assassinar essa mulher? E aí a gente vai começar a refletir sobre alguns pontos. Mas só vamos descobrir no final quem foi o assassino ou qual foi o mistério desse suicídio, quem está enviando essas cartas, graças a ela, a Miss Marple, a detetive da Agatha Christie, que vai justamente estar de férias, a passeio nesse vilarejo e vai resolver esse mistério. Afinal, quem nunca resolveu um mistério nas suas férias, né? E o primeiro livro dessa lista, o meu preferido, e também como eu andei pesquisando o livro preferido da própria Agatha Christie, é A Casa Torta. Este livro ele é muito interessante porque ele tem um círculo menor de suspeitos. Acontece um assassinato dentro de uma determinada família e todos esses suspeitos serão os membros dessa família. Ele se torna um livro muito legal de ser lido porque você acaba conhecendo melhor esses personagens, acaba até mesmo se sentindo parte dessa família, o que é muito estranho porque você realmente conhece essa história deles e você acaba entrando de cabeça nessa história. Esse livro ele não conta com a participação nem do Hercule Poirot e nem da Miss Marple, então a gente tem um novo detetive que ele, na verdade, não é um detetive, ele acaba se encaixando nesse papel porque ele quer casar com a Sofia, uma das personagens principais desse livro, mas ela só vai casar com ele quando toda essa história do assassinato do avô dela, que foi quem morreu, ficar resolvido. Então ele decide resolver isso para poder ficar logo junto da sua amada, que também é uma história muito bonita se for pensar por esse lado. O homem que foi assassinado, como eu já disse, era o avô da Sofia.
Um homem que começou a sua vida com quase nada e com muito trabalho e muita lábia, sobretudo, foi conseguindo tudo aos poucos e criou um grande império. Então nessa casa, a casa torta, toda a sua família morava ao redor dele. E quando ele morre, qualquer um pode ser o culpado e por diversas possíveis razões, porque afinal ele era muito rico, então ele deixaria toda uma fortuna para seus familiares, principalmente. Ele era casado com uma mulher que era muitos anos mais nova do que ele. Por isso, muita gente da família dele não gostava dela e acabaram tentando culpar ela. Mas será que ela era mesmo a culpada? E quando a gente descobre quem era o culpado desse assassinato, você fica tipo... Meu Deus, como eu não notei isso antes? Como? Eu deixei passar isso? Como eu não vi aquela pista? Como eu não vi isso? É isso por hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do top 3 literário aqui do canal. E na próxima a gente se encontra com outro top 3 e outras ideias literárias muito legais. E leiam os livros da Agatha Christie porque realmente vale a pena. Não só esses 3, mas como qualquer livro dela, porque ela é simplesmente maravilhosa.